A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém, amados. Sejam bem-vindos às Cartas para Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com o título O Perdão Genuíno. A palavra do Senhor que eu me baseei para falar sobre isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. Palavra do Senhor que vai nos dizer assim, amados. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Só até aqui. Há outras traduções que falam de caridade, né? Que a caridade nunca falha. E substituem aqui as palavras de amor por caridade. Porque esse amor que Paulo comenta aqui com a sua igreja, esse amor que Paulo comenta aos Coríntios, é o amor ágape. É um amor fraterno, é um amor que supera tudo. É um amor diferente. Não é uma paixão, não é um veraneio, não. A paixão, ela passa e o amor verdadeiro fica. O amor fraterno, o amor ágape, ele é até mais firme, né? Mais verdadeiro do que um amor comum. Não que um amor comum, um amor por um pai, um amor por uma mãe, não sejam amores verdadeiros, são. Mas o amor ágape, o amor fraterno, a gente permanece amando mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, mesmo diante de palavras pesadas, mesmo diante de ataques, a gente permanece em amor. E teve um nesta terra que teve esse amor. Jesus teve esse amor, mas eu já volto a esse ponto, o porquê dessa palavra, o porquê esse título, né, de perdão genuíno. O perdão genuíno, ele só parte de um amor genuíno. Quando você entende o que Deus deixou como mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. É esse amor ágape aqui da palavra. É o amor de ainda diante daquele que te feriu, ainda diante daquele que te maltratou, te ofendeu, te humilhou, te traiu, te roubou, matou alguém próximo de você. É esse amor ágape que a palavra está falando. Esse amor incondicional, esse amor que você perdoa até aqueles que te fizeram tudo isso que foi comentado. Porque você não vai caminhar com essas pessoas, você não vai caminhar com aquele que matou um ente querido seu. Você não vai caminhar com aqueles que te enganam, aqueles que te traem. Você simplesmente vai perdoar porque é o que está na palavra. Vai usar esse amor ágape, esse amor fraterno, esse amor de entender que nós somos todos seres humanos, que nós somos falhos, que nós não somos perfeitos, fazendo o que Jesus fez, perdoando e amando a todos. E aqui a gente vê no dia a dia que religião, política,
família, amigos, colegas de trabalho. São provados, nós somos provados todos os dias por desafios na relação do dia a dia com essas pessoas. Mas também na relação do dia a dia com essas pessoas nós aprendemos. Porque naquele momento que a gente é desafiado, que a gente é ofendido, que a gente é agredido, e a gente não fica pensando naquilo, não fica pensando no problema, mas em algum momento a gente se levanta e a gente busca formas diferentes de lidar com aquilo. A própria palavra diz que o choro tem que durar uma noite, mas a alegria tem que vir pela manhã. Essa alegria não é uma alegria que você vai estar sorrindo no outro dia diante de uma situação difícil, complicada, uma perda, mas é sim de fazer algo diferente na manhã seguinte, no dia seguinte, no mês seguinte, na semana seguinte. Tudo tem seu tempo, né? E aí esse amor ágape fala aqui, por exemplo, desse perdão, né? Na caridade, o amor é sofredor, né? Quem ama sofre. Quem ama passa dificuldades, passa necessidades, passa frustrações, né? Quem tem um amor fraterno, quem desenvolve, né, esse amor fraterno sofre. Porque o nosso eu, a nossa mente, a nossa carne não quer fazer, não quer perdoar. Mas a palavra diz que nós temos que perdoar. E nos dias a dias aqui eu pego também uma passagem que está lá em Ezequiel 34, uma palavra que eu ouvi que eu gostaria de compartilhar, né? Em Ezequiel 34 vai ser falado lá sobre os pastores, vai ser falado também sobre as ovelhas. Os pastores aqui, os maus pastores da época de Ezequiel, que só faziam para eles mesmos, que só faziam em vontade própria, né, em benefício próprio. Deus olhou aqueles pastores e ordenou a Ezequiel que profetizasse contra os maus pastores, contra os maus profetas. Imagina uma profecia contra aqueles que tinham que levar a palavra de Deus. Era algo severo e sério, porque eles se perderam no meio do caminho. E aqui em Ezequiel 34, Deus promete que vai cuidar de todos, que vai cuidar do seu povo, que vai cuidar das suas ovelhas. Ele vai cuidar, porque os pastores aqui não estão cuidando. Se a gente trazer para os dias de hoje, existem sim pastores mal intencionados, pastores que roubam, pastores que enganam as pessoas. E aqui quando eu estou falando pastores, não é só a função do pastor da igreja evangélica protestante, mas um padre, um político. Nessa época aqui, os pastores eram aquelas pessoas que cuidavam de outros de alguma forma, né? Mesmo da parte religiosa, mas também da parte pessoal, política, né? Então os pastores dessa época aqui de Ezequiel eram as pessoas que cuidavam de pessoas, meio político, governantes, pessoas que de alguma forma cuidavam de pessoas. E no nosso dia não é diferente. Hoje nós não caminhamos mais pelo Velho Testamento, porque nós não somos judeus, nem de alguma outra denominação, mas aquele que crê em Jesus Cristo, é seguidor de Jesus Cristo, não está mais sobre aqui as leis do Velho Testamento, mas está sobre o que Jesus Cristo nos deixou. Mas no nosso dia a dia é a mesma coisa. Existem pastores corruptos, padres corruptos, políticos corruptos, donos de empresa corruptos, professores, médicos, dentistas corruptos. Já parou para reparar que nunca ninguém está errado? Sempre todo mundo tem a sua razão. Então aí também
Ezequiel 34 vai falar sobre isso. Não só os pastores profetizem sobre os pastores, mas existem ovelhas boas e ovelhas más. Existem ovelhas que recebem ali e aproveitam o que recebem, mas existem aquelas que são colocadas num pasto verde, são colocadas num pasto com bastante alimento e elas pisoteiam aquele pasto e acabam com aquele pasto. Elas comem a parte delas e destroem o pasto. E trazendo para os dias de hoje, pessoas que recebem a sua bênção, não repartilham com ninguém, não ajudam as pessoas, pensam só no delas. É como essas ovelhas aqui que Ezequiel está falando, que são, na verdade, as pessoas, né? Não eram ovelhas de fato. São as pessoas. São as pessoas que eram cuidadas por pastores, por profetas corruptos, mas eles também eram corruptos. Eles também recebiam e pisoteavam sobre o seu pasto e pisoteavam sobre o que sobrava. Não repartiam o que sobrava, mas desprezavam o que sobrava. E nos dias de hoje é igual. Nos dias de hoje há pessoas muito abençoadas por Deus, há pessoas que têm as vidas sem dificuldades, pelo menos financeira, e elas não compartilham, e elas não ajudam, e elas fazem por elas mesmas, ou por aquelas que estão à volta. São essas ovelhas que têm abundância e pisoteiam no que sobra para não dividir com ninguém. No nosso dia a dia é a mesma coisa. A diferença é que hoje nós estamos sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. E aí, no caso, pouco importa a nossa religião, pouco importa a nossa crença quando nós olhamos para Deus. Deus é único, Deus é um só. O seu Filho Jesus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, significa que são três em um. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Mas olha como a religião, a política, as diferenças, né? Partido A, partido B não deveriam fazer diferença nas nossas vidas. Eu tenho algo que eu ouvi aqui também, que a gente precisa compartilhar, né? O ensinamento tem que ser compartilhado, a palavra de Deus tem que ser compartilhada. E de pregar o evangelho a toda criatura. Este é o mandamento que Jesus nos deixou. Então aqui um exemplo de duas mulheres. Uma israelita, judia, e a outra palestina. Diz essa história que é verídica. Não é uma história que turista que viaja a essa região, né, de Israel, a faixa de Gaza, conhece. Não é uma história conhecida por quem só vai lá passear, mas ela é de quem vive por lá. Então diz aqui o relato que em um determinado momento uma mãe palestina estava com seu filho em um ambiente e o filho dela foi morto por um sniper palestino, um atirador de elite palestino. Ele foi morto e aquela mulher perdeu seu filho e sofreu pelo amor que tinha pelo filho, como qualquer mãe sofreria. E ao invés de cair em depressão, de se afundar em lamentações, ela decidiu participar de uma organização que dá palestras, que ajuda outras pessoas. E então ela levava o relato dela, do que aconteceu com o filho dela nas palestras. E em um determinado dia,
em uma das palestras, ela fez essa palestra, contou o relato dela, de como ela conseguiu se levantar, ajudando outras pessoas a tirar esse peso do coração, perdoar até aquele sniper que matou o filho dela. E ela não era cristã, ela é uma mulher judia, essa história é recente. Ela é uma mulher judia. Ela anda aqui pelo Velho Testamento ainda. E ela perdoou aquele sniper que matou o filho dela. E ela não ficou se lamentando para Deus porque ela perdeu o filho, mas ela fez algo diferente. Ela usou o amor fraterno para tocar na vida de pessoas que passam o que ela passa. Então, numa das palestras, no meio do grupo, havia uma mãe, uma outra mãe, que também perdeu seu filho, que contou o seu testemunho naquela reunião. Ela contou o testemunho de que o filho dela, ela estava com o filho dela, e no lugar onde ela estava foi lançada uma bomba de gás, e que o filho respirou aquele gás, eles respiraram aquele gás e o filho estava morrendo, ele estava morrendo asfixiado, não estava conseguindo respirar. E aquela mãe pegou o seu filho e veio a ambulância e foi levar o filho para o hospital. E no meio do caminho aquela ambulância foi parada, soldados israelenses. Um soldado israelense não deixou aquela ambulância passar e o filho dela morreu dentro da ambulância. O filho daquela mulher palestina morreu barrada por um soldado israelense que não deixou a ambulância passar. Imagina a dor desta mãe. Imagina o sofrimento desta mãe. De ver seu filho morrendo, agonizando e sem ter o que fazer. E essa mãe contou o seu relato e essas duas mães se uniram, uma mãe palestina e uma mãe judia, uma mãe israelense. Elas se juntaram e começaram a levar esses testemunhos para outras pessoas. Elas começaram a caminhar juntas, uma palestina, que é muçulmana, e uma israelense, que é judia. E em uma das palestras que elas deram, a mãe israelense contou seu testemunho. E pouco antes da mãe palestina contar o seu testemunho, uma pessoa que estava na plateia levantou a mão. Ela levantou a mão e disse: Eu tenho um testemunho também para contar. Eu estou com uma dor, um aperto muito grande no meu coração. Eu estava numa blitz, eu estava num serviço do exército. E num determinado momento eu fui. Eles não estavam deixando ninguém passar. Eu recebi uma ordem que não era para deixar ninguém passar e havia uma ambulância com um bebê. Ele não estava conseguindo respirar. E eu fui orientado a não deixar aquela ambulância passar. Eu não deixei aquela ambulância passar e aquela criança morreu. Olha o que Deus faz. Dá até arrepio de contar essa história. Quando eu ouvi, também deu. E essa mãe palestina que estava ali sentada, ela se levantou e foi pro banheiro e chorou. E a amiga dela que sabia da história dela foi atrás dela. E ela falou: Eu vou embora, eu não tenho como ficar aqui. E a mãe israelense disse à mãe palestina: Mas você tem que voltar lá, contar o seu testemunho e perdoar aquela pessoa. E ela: Não, mas eu quero matar ele, não quero perdoar. Eu quero matar esse homem, não quero perdoar.
E aí a mãe israelense disse à mãe palestina, mas isso vai vai contra o que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para nos vingar. Nós estamos aqui para mostrar para as pessoas o poder do perdão. O poder do perdão, que o perdão tem feito em nossas vidas, tem nos mantido de pé, tem nos ajudado a ganhar, a ajudar outras pessoas. E aquela mãe palestina se recompôs e ela voltou para a palestra e ela contou o testemunho dela e ela liberou perdão para aquele soldado e ele também chorou e imagina a cena. Imagina a cena. Eles não eram cristãos. Era um palestino muçulmano, uma palestina muçulmana e uma israelita judia. E aqui o amor ágape, o amor fraterno que Paulo cita aqui em 1 Coríntios no capítulo 13. Aqui é esse amor fraterno em prática. E quantas vezes nós, dentro da nossa igreja, nós dentro da nossa empresa, nós dentro da nossa família, pessoas nos ofendem, pessoas nos atacam, eu não vou nem comparar o tipo de situação, né? Essa é uma situação bem extrema. Eu não vou nem comparar para não ser injusto, porque as pessoas sentem diferentes, de formas diferentes. Muitas vezes alguém que pisa no teu pé, você se ofende, há outras pessoas que não se ofendem. Mas a diferença não está em se ofender, não está em se sentir minimizado, menosprezado, mas a diferença está no que você faz com isso. Imagina a dor dessas duas mães de perderem seus filhos por conta de conflitos, de guerra, que é o que está acontecendo no momento da gravação deste vídeo, a guerra lá de Israel. O quanto ela é inútil, o quanto ela traz dor, o quanto ela traz sofrimento às pessoas. E o quanto as pessoas se superam passando por tragédias assim, quando elas usam esse amor ágape. Que não está na religião, na palavra da religião muçulmana, não está na palavra da religião aqui do judaísmo, porque é do Velho Testamento e essa palavra de Paulo está no Novo Testamento, mas esse amor existe. Esse amor existe, esse perdão existe, porque a maioria das religiões elas são baseadas no que Moisés deixou, nos princípios de Abraão. Então nós não deveríamos ficar olhando para a religião, eu não converso mais com a minha amiga porque ela virou crente, eu não converso mais com meu filho porque ele virou crente, eu não converso mais, né, com pessoas de outra religião, pessoas de umbanda, espiritismo. Eu me afasto dessas pessoas. Na minha igreja nós não aceitamos. Na minha igreja eu queria que não tivesse pecadores, na minha igreja eu queria que não tivesse pessoas de má índole, não queria que tivesse pastor corrupto, não queria que tivesse pessoas rebeldes. Só se você morar, você e eu, né? Só se a gente morar em uma bolha, morar em outro planeta. Não quero que tenha coisas do mundo, só tem o mundo, só existe esse mundo aqui. O que você vai fazer em relação a isso é o que faz a diferença. O amor fraterno, o amor ágape diante de situações, diante da igreja que tem aquele pastor que é corrupto, diante da igreja que tem um padre que é corrupto, diante da política que tem políticos que roubam, que tiram o que é do povo. A diferença não está neles, a diferença está em você, está em mim. Quem pode fazer algo
por situações que a gente passa, somos nós mesmos. Não é outra pessoa. A nossa missão com a outra pessoa, a nossa responsabilidade com a outra pessoa é de liberar o perdão com esse amor ágape. Nós precisamos liberar, independente da situação. Ah, mas eu fui ofendido, eu fui agredido, eu fui atacado. Tá. Mas o que você e eu vamos fazer com isso, quando nós fomos atacados? Como nós fomos caluniados, quando contarem mentiras, fofocas, quando fomos roubados? Está repreendido em nome de Jesus. Quando perdemos alguém que a gente ama por situações assim, catastróficas, está repreendido também em nome de Jesus. Mas qual a nossa postura? É essa postura que vai fazer a diferença, é essa postura que vai nos deixar livres, que vai nos libertar. Porque o amor ágape, ele é um amor libertador. O perdão é libertador. Esse amor ágape que tudo sofre, tudo passa, tudo supera, ele é um amor libertador. Então, meu amado, eu não sei qual a sua denominação, católico, crente, protestante, aliás, né, evangélico, porque crente até o inimigo é crente, conhece mais a Bíblia do que todos nós. Não importa. Não importa porque esse amor ágape, que é um amor de Deus, que é um amor genuíno, que tem que fazer a diferença nas nossas vidas. Não faça a separação de pessoas pelo que ela é, pela religião que ela segue, pela linha que ela segue, pela classe política, pelo time, pelo partido que ela escolheu. Só ame. Só ame essa pessoa, só perdoe essa pessoa e você vai se surpreender. Nós temos muito que aprender com as pessoas, mas nós temos mais ainda que aprender com a palavra de Deus. E mais que aprender, colocar ela em prática. Tem alguma situação difícil que você passou? Brigou com alguém de onde você está chateado, está magoado, está ferido, tem uma ferida grande aí que não está cicatrizando. Experimente esse amor ágape. Tenta lembrar dessa passagem, do que essas duas mulheres passaram e do que elas têm feito lá na faixa de Gaza. Lá naquele lugar onde tem pessoas se matando, onde a guerra que é um absurdo, onde a guerra que são uma minoria, poucas pessoas com grande poder, tomando decisões equivocadas, fazendo multidões sofrerem. Deus não se agrada disso. Mas a diferença em nossas vidas, a diferença na vida das pessoas que estão passando aquela situação lá, é o que elas fazem diante do que elas estão passando. Essa é a diferença. Que a gente reflita então sobre as nossas práticas, sobre o que nós estamos fazendo nesta terra e deixar Deus agir dentro de situações absurdas, dentro de situações catastróficas, dentro de situações que nós estamos passando. Deixa o amor ágape entrar no seu coração. Deixa Deus cuidar dessa situação. E a sua e a minha parte é só ter esse amor, é só ter esse amor ágape, é só ter o perdão no coração, liberado, ainda que com dor, ainda que não querendo. O amor ágape, quando a gente fala que é um amor que tudo sofre, ele não está falando que não vai haver sofrimento, vai. Aquela mãe palestina perdoou o soldado que não deixou a ambulância com o filho dela passando mal passar. Será que foi fácil para ela? Aquela mãe israelense perdoou o atirador que talvez ela nem tenha conseguido, nem tenha tido contato com esse atirador. Mas ela perdoou, mesmo com dor. Mesmo com a ferida
aberta no coração. Reflita sobre isso. Ore pelo povo de Israel, ore pela Palestina, ore por essa situação, por esta guerra. Não tem lado. Não tem lado certo, lado errado. Tem pessoas, uma minoria de pessoas com um grande poder tomando decisões erradas. Mas lá tem pessoas como eu, como você, como seus parentes, como seus filhos, como seus pais. Ore e clame a Deus pela vida dessas pessoas. Ore e clame a Deus pelos problemas que você vem passando também. Deixe esse amor ágape entrar no seu coração. Assim eu encerro essa palavra. Se você gostou, compartilhe, curta. Se você conhece pessoas que vêm passando por dores, sofrimentos há bastante tempo ou recentes, compartilhe essa palavra com essa pessoa. Leve essa palavra adiante, não guarde ela aí, porque ela está liberada não para mim, não para você, mas para todos nós. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.